meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento com o Senhor. É claro, você na sua casa e eu aqui na minha casa. Nós sabemos muito bem que estamos separados, mas o fato é que sempre nós estaremos juntos, porque a Bíblia nos diz que nós somos um no Senhor. Então pega a sua Bíblia, nós vamos meditar nesse momento. Mas antes, para nos preparar para essa meditação, vamos cantar algumas canções. O Verbo que habitou entre nós, a própria vida vivendo entre mortais. Tu és o Filho do grande Pai, leão da tribo de Judá, o príncipe da paz. Tu és o Cristo, adorado sobre os céus, e aqui na terra és venerado entre os seus. Tu és para mim, Senhor, a razão de existir, a motivação maior do meu louvor. Toda glória seja a ti, aquele que mudou a nossa sorte quando numa cruz se entregou, pagando um alto preço com seu sangue, nos concedeu a nossa salvação. Aquele que ensinou a amar o outro, a ponto de sentir sua dor também. A ele seja dada toda a glória, de geração a geração. Amém. Tu és o Cristo, adorado sobre os céus, e aqui na terra és venerado entre os seus. Tu és para mim, Senhor, a razão de existir, a motivação maior do meu louvor. Toda glória seja a ti, aquele que mudou a nossa sorte quando numa cruz se entregou, pagando um alto preço com seu sangue, nos concedeu a nossa salvação. Aquele que ensinou a amar o outro, a ponto de sentir sua dor também. A ele seja dada toda a glória, de geração a geração. Amém.
pastos e águas calmas, sim. Ele me faz repousar. A minha alma tão cansada, vem, Senhor, refrigerar. E em veredas de justiça teu amor me guiará. Ainda que num vale eu venha andar, nada temerei, lá estarás. Teu bordão pastor me protegerá, teu cajado me conduzirá. Uma mesa para mim o Senhor preparará, e o que for contra mim ali vai me contemplar. Com o olho me ungirá, faz minha taça transbordar. Tua verdade, ó Senhor, minha vida seguirá. Ainda que num vale eu venha andar, nada temerei, lá estarás. Teu bordão pastor me protegerá, teu cajado me conduzirá. Ainda que num vale eu venha andar, nada temerei, lá estarás. Teu bordão pastor me protegerá, teu cajado me conduzirá. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aprendendo com as experiências do apóstolo Pedro, o início. Esse será o tema da nossa reflexão nesse momento, queridos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós sabemos que os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, os chamados sinóticos, todos três, eles narram uma chamada que Jesus fez a Pedro, né? A vocação de Pedro, quando Jesus encontra Pedro e os demais e o chama para segui-lo. Mas apenas Lucas faz a descrição, a narrativa dessa chamada de uma forma com mais detalhes. E é por isso que eu escolhi o Evangelho de Lucas para a gente começar aí essa trajetória do apóstolo Pedro, a meditar nela. Então, Lucas capítulo 5. Agora veja só, nós vamos meditar de uma forma diferente daquela que habitualmente nós fazemos em nossa igreja. Nós vamos ler os versículos 1 a 1, e a partir do momento que nós vamos fazendo essa leitura, nós vamos tentando fazer também a explicação de cada um desses versículos, respeitando o seu contexto, e fazendo as possíveis aplicações a cada um desses versos, tá bom? Então, ao invés de fazer logo a leitura do texto todo, nós vamos partir direto para os versículos, a leitura 1 a 1, depois tentar explicar o contexto ali, o que cada versículo daquele significa, e por fim fazer as pequenas aplicações que são possíveis ali a fazermos em cada verso, tá bom? Então vamos lá?
Primeiro versículo do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, falando de Jesus Cristo, uma multidão estava apertando Jesus, aglomerados ali apertando Jesus Cristo, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. Contextualizando aqui os irmãos, para a gente entender um pouquinho esse versículo, Jesus havia feito alguns milagres. Se você pular para o capítulo 40, capítulo 4, versos 40 e 41, você vai perceber que a narrativa fala sobre os milagres que Jesus estava fazendo. E também se você pular para o versículo 43, do mesmo capítulo 4, você vai perceber que Jesus já vinha anunciando o Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino. Daí a razão dessa multidão estar ali com Jesus Cristo. Eles estavam apertando Jesus porque queriam ouvir Jesus falar do Evangelho do Reino, mas é claro, a gente sabe muito bem no decorrer das narrativas dos Evangelhos, que em especial aquela multidão acompanhava Jesus atrás dos seus milagres, para ver os seus feitos miraculosos, extraordinários entre eles. Mas essa é a razão. Então Jesus se encontrava agora na região da Galileia, que fica ao norte da região da Palestina, onde havia um grande lago chamado de Lago de Genezaré, como está descrito aí na narrativa do verso 1 que nós acabamos de ler. Esse lago de Genezaré é o mesmo lago de Tiberíades, que recebe esse nome por causa da cidade que fica às margens, e também é chamado de Mar da Galileia, por causa do tamanho, da dimensão desse lago, ele era chamado assim de Mar da Galileia. Então agora que você tem essas informações iniciais, veja novamente o versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, agora que você sabe de onde é que vem essa multidão, por qual razão ela está ali em especial, mas o texto diz, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus Cristo, junto ao lago de Genezaré, ou ao lago de Tiberíades, ou ao Mar da Galileia. E o que foi que Jesus viu de especial ali no Mar da Galileia? Verso 2, acompanhe, diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus viu 2 barcos ancorados na praia do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Mas os pescadores desses barcos já não estavam nesses barcos. Muito provavelmente eles já haviam desembarcado e estavam lavando as redes que haviam usado na noite anterior em sua pesca. Ou como Marcos vai dizer no seu texto lá, eles estavam consertando as redes. O que todo pescador faz, assim, quando volta da lida com o mar, ele lava as redes, ele conserta as redes que foram ali toradas, para que possa estar com o seu material de trabalho pronto para a próxima lida. Esse é o fato. Muito provavelmente aqui isso tenha ocorrido pela manhã, já que os pescadores eles habitualmente pescavam à noite. Só você olhar, inclusive, para o versículo 5, a parte A, quando Pedro vai responder a Jesus Cristo e diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, então muito provavelmente esse encontro de Jesus com Simão e os demais pescadores se deu pela manhã às margens do lago de Genezaré. Então veja só, por essa razão aí os pescadores estavam lavando as redes ou consertando as redes, como diz Marcos em sua narrativa. E o que foi que fez Jesus ali? Nós já vimos no verso 1 Jesus sendo apertado pela multidão que queria ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele então chega às margens do Mar da Galileia e o que foi que ele viu? Ele viu os 2 barcos de pescadores, mas os pescadores estavam fora dos barcos, que estavam ancorados, e lavavam as redes. O que foi que Jesus fez naquele lugar? Versículo 3, olha lá o que diz. Entrando em um dos barcos, e aí ele descreve de quem era o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Jesus entrou em um dos barcos, o texto deixa claro que o barco que Jesus entrou foi o barco de Simão, a quem Jesus posteriormente, nós sabemos, vai passar a chamar de Pedro, E a partir daqui, meus irmãos, a história de Pedro ela muda completamente. Vai mudar tudo aqui. Jesus não estava entrando somente no barco daquele homem. Jesus estava naquele momento, um precioso momento para o apóstolo Pedro, entrando na sua vida, entrando na sua história. Aquele foi o momento em que Jesus cruzou o caminho do apóstolo Pedro. Jesus cruzou o caminho de Pedro como vai fazer com o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Jesus cruzou o caminho de Pedro como um dia cruzou o meu caminho, como um dia cruzou também o seu caminho.
Então veja só, Jesus pede a Simão, segundo o texto aqui, que ele afaste o barco da praia para que Jesus, agora um pouco mais distante da multidão, possa então ensinar aquela multidão. Depois disso, diz no final do versículo que nós acabamos de ler, que Jesus ele se assenta e passa a ensinar a multidão. Isso aqui é interessante. Os mestres daquela época, eles faziam a leitura das Escrituras em pé, em sinal de reverência. Mas quando eles iam passar a ensinar, eles se sentavam em sinal de humildade. E sabe, a gente adota isso aí na nossa igreja, né? O banquinho a gente já tem, né? E sabe, a gente passa a ensinar aos irmãos também sentados. Mas o fato é que essa era a postura dos mestres quando iam ensinar as pessoas. Olha só, o pastor inglês J.C. Ryle, né? Em suas meditações nesse texto, ele tem uma série de reflexões ou de meditações nos evangelhos, ele ressalta em especial aqui a simplicidade de Jesus Cristo nesse texto. Enquanto nós nos preocupamos às vezes demasiadamente com a estética aí, né, dos nossos templos e com a pompa dos nossos púlpitos, Jesus na verdade faz daquela praia de Genezaré o seu templo e do barco de Simão Pedro o seu púlpito. É realmente uma lição aqui de simplicidade, não precisamos de muito, não é? Para ensinar ou para pregar o Evangelho. Versículo 4, veja o que diz. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão, faze-te ao largo. Jesus está dizendo, leva o barco para mais fundo, né? Vamos para o fundo do mar da Galileia. E lá você vai lançar as redes para pescar. Que coisa, né? Depois de ter ensinado aqui às multidões, ou a multidão, Jesus quer deixar mais uma lição, mas nesse caso aqui a lição que Jesus quer deixar é uma lição aos pescadores, porque ele se distancia da multidão nesse momento e ele pede a Pedro que leve o barco para mais fundo, para que lá ele possa voltar a pescar. E ele dá essa ordem a Simão, né? Leve o barco de volta para o lugar de pesca e lá você vai voltar a lançar as redes. Lembrando aqui, meus irmãos, que eles já haviam consertado ou lavado as suas redes para guardar, né? Uma outra coisa, por que você acha que esses pescadores eles pescavam à noite? Os peixes que são fisgados à noite, né, em águas mais rasas, certamente de dia eles migravam para as águas mais profundas. Então, se à noite não foi possível pescar, de dia era impossível conseguir alguma coisa. Se à noite, quando esses peixes subiam mais aí à superfície, davam-se condições de pesca, de dia isso era impossível. Por isso é que a reação de Pedro vai ser compreendida por nós. No versículo 5, ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Perceba que, primeira coisa, Simão coloca o obstáculo. Ele diz, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. É como quem diz assim, Jesus, eu preciso, antes que a gente saia, eu preciso dizer uma coisa ao Senhor. Nós, os pescadores profissionais, passamos a noite inteira tentando pescar. E adivinha, nós não conseguimos absolutamente nada essa noite. É difícil para Pedro entender aqui essa ordem de Jesus Cristo, né? A qualquer outra pessoa, certamente a sua resposta ia ser, não, isso não faz sentido. Não é razoável que você me peça que a gente volte para o mar para pescar depois de ter passado toda uma noite tentando pescar e sem conseguir absolutamente nada. E é assim que muitas vezes, meus irmãos, nós agimos diante de algumas ordens do Senhor em sua palavra. Por exemplo, perdoar quem nos ofende, amar a quem nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem, sujeitar às autoridades, honrar aos pais, só para dar alguns exemplos, né? Mas a reação do apóstolo Pedro aqui é surpreendente, mesmo entendendo que o que Jesus pedia a ele não parecia razoável, a sua resposta deve nos surpreender. Depois de colocar o obstáculo, segundo aqui a sua ótica, né, ele ainda assim obedece à ordem de Jesus. Ele diz, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou, como é o Senhor quem está dizendo isso, eu vou fazer. Que coisa, não é? Primeiro Pedro coloca o obstáculo, Senhor, olha, nós tentamos pescar, nós somos pescadores há muito tempo. Nós temos experiência, nós passamos a noite, que é o momento certo de fazer isso. Nós voltamos agora de dia e foi um fracasso total. Então não faz muito sentido isso, não é? É difícil para mim aceitar isso. Mas como é o Senhor quem está mandando, eu vou fazer.
Sob tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, nós não devemos obedecer ao Senhor por achar fácil ou conveniente, o que certamente nem sempre será. Não devemos obedecer ao Senhor por medo de ser castigado ou por receio de perder o céu. Nós devemos obedecer ao Senhor por ser Ele quem Ele é, o Senhor, o nosso Senhor. Mesmo tendo dificuldades em obedecer, não é? Nós precisamos fazer isso. Isso por causa essa dificuldade que nós temos em obedecer ao Senhor, se dá por causa da nossa própria limitação devido ao nosso pecado. Mesmo assim, nós devemos nos portar como o apóstolo Pedro nos ensina a fazer aqui. Sob tua palavra eu lançarei as redes. Farei isso, Senhor, porque é o Senhor que me pede, com todas as minhas limitações e dificuldades que tenho em te obedecer por causa dos meus pecados. Mesmo não entendendo muito bem como isso é possível para mim que sou um pecador. Mas é o Senhor quem está ordenando, e por isso eu vou fazer. Qual foi o resultado dessa obediência de Pedro? Qual foi o resultado desse ato de sujeição de Pedro? Versículo 6 e versículo 7. Acompanhe a leitura. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, lembrando que haviam 2 barcos na praia, né? E os 2 voltaram a pescar, para que eles pudessem ir ajudá-los, fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os barcos ficaram tão cheios, né, que pareciam que iam afundar, que os barcos iriam a pique. A experiência, meu irmão, sempre sucede à obediência. Ouse obedecer ao Senhor e esteja pronto para experimentá-lo. Onde estão os obstáculos colocados por Pedro agora, não é? Vamos lembrar como foi que ele falou no versículo 5? Ele respondeu a Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É normal, meus irmãos, que nós olhemos para a circunstância. Quem de nós é capaz de julgar aqui o nosso irmão Simão, né? Mas nós não podemos esquecer um grande detalhe. Agindo Deus, quem impedirá? A demonstração do poder de Jesus Cristo aqui foi notória, né? E os resultados dessa demonstração de poder de Jesus vai trazer 2 reações àqueles que foram ali ao mar. A primeira delas, a compreensão e a tristeza em razão dos pecados pessoais. Olha que coisa. Olha o que diz o versículo 8. Vendo isto, ou seja, vendo o grande milagre que ocorrera ali diante dos seus olhos, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro viu o que estava acontecendo, percebeu quem era Jesus. E aí Pedro se lança aos pés de Jesus Cristo e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Não parece ser o normal, né? O normal seria Pedro estar pulando de alegria aqui. Afinal de contas, ele estava diante de um grande milagre. Os barcos estavam cheios, os mesmos que voltaram da pescaria vazios. Mas quem poderia ter feito aquilo, senão o próprio Deus? Aquele que criou e que conhece os lagos e os oceanos. Aquele que criou todas as coisas e que dá ordem à criação. Quem poderia ter feito tamanho milagre, senão o próprio Deus? O poder revelado por Jesus aqui revela automaticamente a sua santidade. E a santidade revelada por Jesus aqui revela automaticamente o pecado de Pedro. Você entendeu isso? Então, o poder revelado por Jesus revela a sua santidade. E a santidade revelada por Jesus termina por revelar o pecado de Pedro. E aí Pedro se joga no chão, aos pés de Jesus, e diz: Senhor, não chegue perto de mim. Eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno de ter o Senhor no meu barco. Eu sou um pecador. É interessante, meu irmão, porque vendo a reverência desse pecador aí, né, diante de Cristo Jesus, vendo a reverência de Pedro, né, um simples pescador diante do Mestre Cristo, eu logo fiquei a pensar sobre a maneira como os homens do nosso tempo costumam zombar do mesmo Jesus. E fiquei a imaginar qual será o resultado disso se Deus não levar esses homens ao arrependimento. Se Deus não fizer com que esses homens percebam quem é Jesus e se arrependam de todas as blasfêmias, de toda a zombaria que foi dita contra o Mestre dos Mestres. Veja só, essa foi a primeira reação. A primeira reação, tristeza diante da própria
revelação do seu próprio pecado. Mas a segunda reação deles diante do poder revelado por Cristo aqui foi admiração. Veja o verso 9 e o verso 10, apenas a parte A do verso 10. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, e que posteriormente tornaram-se também apóstolos de Jesus. A admiração se apoderou de todos eles. Essa é a boa razão para a nossa adoração. Por que nós adoramos a Cristo? Eles admiraram Jesus em razão do que Jesus havia feito. É verdade, um grande milagre. Algo que marcou as suas vidas para sempre. Não é? Pois bem, meus irmãos, mas o maior de todos os milagres, Jesus já operou. Não simplesmente diante dos nossos olhos, mas em nós. Devemos então carregar conosco essa mesma admiração. E é essa admiração que deve nos motivar a adorá-lo, a servi-lo, a cultuá-lo, a obedecê-lo. Esse é o fato. Eles admiraram Jesus por aquilo que ele fez. E nós precisamos admirar o Senhor e fazer dessa admiração também a nossa motivação para cultuá-lo, segui-lo e servi-lo. Veja só, Jesus vai encerrar o seu diálogo com Pedro com mais duas palavras. No verso 10, a parte B, a parte que nós não lemos no versículo, diz o seguinte: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Primeiro, a primeira palavra dita por Jesus aí é não temas, ou Pedro, não tenha medo. Ainda que o temor seja um elemento indispensável em nossa relação com o Senhor, isso é um fato, mas a base da nossa relação com o Senhor deve ser o amor e a amizade. Em João capítulo 15, verso 14, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós sois meus amigos. É essa a realidade. Segunda palavra dita por Jesus, após dizer a Pedro que ele não devia ter medo, ele diz: doravante serás pescador de homens. Ou mais à frente, você se tornará um pescador, mas um pescador de homens. Ainda que a gente tenha ciência de que todos nós devemos evangelizar, essa é a nossa missão aqui também, nesse mundo como Igreja de Cristo, ainda assim aqui nesse texto, Jesus está falando diretamente ao apóstolo Pedro do que vai acontecer com ele. Jesus está se referindo à sua própria vocação apostólica. Basta você lembrar da primeira vez que o apóstolo Pedro pregou o Evangelho, lá em Atos capítulo 2, onde diz as Escrituras que mais de 3.000 pessoas, contando aí com as mulheres e as crianças, né, foram regenerados por Deus. Isso sim é uma grande pescaria. Né? Jesus vai dizer mais à frente aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que maiores sinais do que os sinais que ele mesmo fez, aqueles homens fariam, e certamente era disso aqui que Jesus estava falando. E o resultado inevitável desse encontro de Jesus com Pedro não poderia ser outro senão esse que é descrito aí no versículo 11, quando diz: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, Pedro ele parte para uma nova vida, para nunca mais voltar atrás. E naquele momento precioso para Pedro, continuar a pescar ia impedir Pedro de seguir a Jesus. Por essa razão, por causa de sua vocação, Pedro deixa tudo, diz o texto, deixando tudo, passou a segui-lo. Deixar de pescar, no caso de Pedro, como eu falei, está ligado à sua vocação. Ele se tornaria um apóstolo de Jesus, um pescador de homens. Mas a verdade é que seguir a Jesus obrigatoriamente vai também nos levar a ter que deixar algumas coisas. Alguns conceitos e hábitos que nós não conseguimos ver em nosso mestre, alguns conceitos e hábitos que nós não devemos ver em nós mesmos, que somos os seguidores de Jesus. Conceitos e hábitos que não devem ser vistos em seus seguidores. O fato é que Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Partiu para uma nova vida, para uma nova jornada que terá, nós vamos ver isso, um fim glorioso, mas uma nova jornada que aqui, às margens do mar da Galileia, teve o seu começo. Eu queria encerrar com algumas indagações a nós,
obviamente baseado no que nós acabamos de ouvir. Meu irmão, Jesus entrou na sua vida como entrou no barco do apóstolo Pedro. Isso aconteceu? Você consegue lembrar quando isso aconteceu e como isso aconteceu? Se isso de fato ocorreu, que privilégio é o seu, que privilégio é o nosso, de ter Jesus entrado no nosso barco. Tantos barcos, né? Ou tantas vidas aqui para Jesus entrar, mas Ele escolheu o nosso barco, Ele escolheu a nossa vida. E depois que isso aconteceu, se Jesus realmente entrou no nosso barco, assim como o de Pedro, nunca mais a nossa vida foi a mesma. Assim como nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. Que privilégio nosso, certamente glorioso, fruto da graça do nosso Senhor em nossas vidas. Do barco de Pedro, diz o texto, que Jesus passou a ensinar. Todos aqueles que tiveram a vida visitada por Cristo também foram ensinados por Ele. E como é que nós sabemos disso? A obediência é o resultado desse ensino. Depois de ensinado por Cristo, diz o texto que Pedro passou a obedecê-lo, mesmo diante das dificuldades, dos desafios que é obedecer a Cristo, né? Dos desafios que obedecer às ordens do Senhor nos impõe a nós, por causa dos nossos pecados, se tornam desafios. Mas Pedro disse a Jesus Cristo: Jesus, sobre as tuas palavras eu lançarei as minhas redes. Eu vou fazer, Senhor, essas coisas em obediência a Ti. Então, se Jesus entrou no nosso barco e nos ensinou como aconteceu com Pedro, a obediência é a resposta, né, que nós devemos dar àquilo que nós aprendemos do Senhor. Já pensou, meus irmãos, que muitas vezes, muitas das experiências que poderíamos ter com o Senhor não acontecem em nossas vidas por causa da nossa desobediência? Pedro obedeceu aqui a Cristo e viu o poder do Senhor diante dos seus olhos. Ele obedeceu ao Senhor, tanto provando aí o seu amor pelo Senhor, como também tendo a grande chance de ter grandes experiências com Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, aos ensinos do nosso Deus, nós tanto temos aí a oportunidade de provar o nosso amor por Ele, como também de ter grandes experiências com o Senhor ainda em nossa vida aqui. Eu quero lembrar a você um texto que eu tenho grande preferência por ele, que diz assim, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, esse prova que me ama guardando os meus mandamentos. Mas aí ele continua o texto e diz: e aquele que me ama, que certamente é aquele que guarda os seus mandamentos, será amado por meu Pai. Jesus diz: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Certamente, meus irmãos, muitas das experiências que poderíamos ter com o Senhor, nós não as temos porque, infelizmente, não obedecemos ao nosso Deus, aos ensinamentos do nosso Senhor, como deveríamos fazer. Mas é necessário, entretanto, queridos, como nós vimos aqui no texto, entender e reconhecer a nossa pecaminosidade diante do Senhor. É claro que Pedro estava feliz por ter Jesus ali no seu barco, não é? É claro que ele estava feliz diante de tamanho milagre que se desenrolava ali diante dos seus olhos. Mas parece que por um momento Pedro para de olhar para tudo aquilo e olha para dentro de si mesmo. E aí ele percebe o quanto ele é indigno, não apenas de ver aquilo que está acontecendo, mas de ter Jesus ali ao seu lado, de ter Jesus ali no seu barco. Ele é um pecador. Então, meus irmãos, devemos olhar para nós mesmos sempre que buscarmos olhar para o nosso Senhor Jesus. Antes de orar ao nosso Deus, olhe para si mesmo. Antes de prestar culto ao nosso Deus, pare e olhe para si mesmo. Eu sei que esse não é um exercício prazeroso, porque nós não encontramos coisas boas em nós, mas esse certamente é um exercício necessário. Esse exercício de olhar para nós mesmos, esse exercício nos ajuda a valorizar a graça de Deus sobre a nossa vida e a sua misericórdia sobre nós. Esse exercício nos ajuda a entrar limpo diante da presença pura do nosso Deus. E esse exercício nos ajuda a nos colocarmos de forma reverente no lugar que nós sempre devemos estar diante dele, que é aos seus pés. Como disse Paulo aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a pergunta é, você já fez isso hoje? O Senhor nos chama, meus irmãos, para um relacionamento de amor e de amizade com Ele, como fez com Pedro. Jesus nos reconciliou com Deus. E isso deve nos levar a admirá-lo mais do que tudo
E essa admiração deve nos motivar a segui-lo e a deixar para trás tudo aquilo que possa vir a atrapalhar seguir a Cristo Jesus. Então, olhemos para as nossas vidas hoje. O Senhor a mudou quando entrou em nossos barcos. O Senhor nos ensinou a seu respeito. O Senhor realizou o maior de todos os milagres, que foi a nossa regeneração. O Senhor nos fez entender o quanto nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo, o Senhor nos chamou para sermos seus amigos. E diante de toda a admiração e amor que passamos a ter por Cristo, eu pergunto a você, o que ainda, assim como Pedro, nós precisamos deixar para trás? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, falar ao nosso coração. Que esses ensinamentos, ó Deus, possam ficar imbuídos em nossa alma e promover as mudanças que são necessárias em nossa vida, para o louvor da Tua glória, edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pescador eu nasci, aqui me criei. Conheço o mar há tanto tempo que já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo que ganhei. E agora vens, queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Nem sei por que te ouço e lanço as minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando. O que fizeste das minhas certezas do que eu pensava ser? Percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Nem sei por que te ouço e lanço as minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando. O que fizeste das minhas certezas do que eu pensava ser? Percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz,
teu ser que é santo.